E neste hoje, agora de manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês o primeiro segredo que nós estaremos tratando nesses dias de programação especial, nessa semana de colheita. E o primeiro segredo é uma das duas grandes verdades para ter vida abundante que Deus ensinou ao ser humano já desde o início, já desde o jardim do Éden. Deus, quando criou o ser humano, Ele ensinou duas verdades. A primeira, a importância da família, do amor, do companheirismo. Lá em Gênesis 2, quando Ele criou o ser humano, Ele disse o seguinte, Gênesis 2, nós abrimos nossa Bíblia em Gênesis 2, Ele disse lá no verso 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora, que lhe seja companheira na vida. E nós lemos a história aqui, vemos a história da criação do homem e da mulher, e como os dois, o plano de Deus, que os dois estivessem juntos, formando um par, formando um casal, onde tivesse amor, carinho, cuidado um pelo outro. Não é bom que o ser humano esteja só. E não era somente ser só em família, entre casal. Esse casal deveria crescer, se transformar em família. Esse casal depois, a humanidade cresceria, haveria amigos, haveria um grande número de relacionamento entre seres humanos. Porque uma verdade básica é, não é bom que o ser humano esteja só. Esta é uma verdade bíblica básica. E Deus já nos ensinou isso na criação. E o segundo segredo, que é o tema da nossa reflexão, para você ter vida plena, vida com esperança, viver bem, o segundo segredo que Deus ensinou para o ser humano é descanso. Descanso. Sim? Descanso. Onde aparece isso? Aqui no capítulo 2, no início, diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia Ele descansou, diz. Capítulo 2, verso 1, diz, terminou os céus e a terra. E vendo Deus terminado no dia 7º a obra que fizera, descansou no dia 7º de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou da obra que como Criador fizera. Agora imagine bem, segundo a história bíblica, Deus criou Adão e Eva no 6º dia. A primeira coisa que eles aprenderam é que não é bom estar só. E Deus estabeleceu ali a unidade da família. E a primeira coisa que eles fizeram juntos, o que foi na vida deles? Descansar. Não tinham feito nada. Adão e Eva não tinham feito nada. E a primeira coisa que eles fizeram foi descansar. Sim? A gente poderia pensar, a primeira coisa que fez, vai trabalhar agora. Não. Primeira coisa que eles tiveram de aprender foi descansar. Descansar com Deus, porque Deus descansou no dia 7º. E descansar em Deus, porque Deus tinha trabalhado, feito tudo. Deus tinha preparado a terra, preparou o lugar para eles morarem, preparou os recursos, os alimentos. E agora eles podiam descansar na obra de Deus. Descansar com Deus e descansar em Deus. A primeira grande lição da vida deles como casal, como família, foi aprender a descansar. E aqui está o primeiro segredo de uma vida plena que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesta manhã. Aprender a descansar com Deus e a descansar em Deus. Hein? Este é um segredo muito importante. É tão importante esse segredo que quando nós vamos ao livro de Êxodo, entre os 10 mandamentos, lembra? Deus deu no Monte Sinai 10 mandamentos. Mandamentos fundamentais que todo ser humano deveria praticar e conhecer para ser feliz.
para ter vida plena. Aquilo que Deus considera ser o fundamental, que todo mundo conhecesse. 10 mandamentos. Nós vamos lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Bem no coração dos 10 mandamentos está o mandamento de descansar. Descansar. Diz assim, Êxodo capítulo 20, verso 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, o estrangeiro que estiver nas tuas portas para dentro. Todo mundo vai parar, todo mundo não vai trabalhar, todo mundo vai ter de descansar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Descansar em Deus. Esta é uma das grandes lições que o ser humano tem de aprender. É interessante isso. E essa lição Deus quis ensinar antes que o homem trabalhasse. Adão e Eva não tiveram de trabalhar 6 dias para poder descansar. Eles descansaram para depois poder trabalhar. O ritmo é esse. Primeiro descansa, depois trabalha. Foi assim o ciclo do ser humano. O ciclo de Deus foi diferente. Primeiro Deus trabalhou, depois ele descansou. O ser humano aprendeu, primeiro eu tenho que descansar, para depois poder trabalhar. Então, o descanso veio antes do trabalho. Curioso isso, não é? Por quê? Porque eles estavam cansados? Não, ninguém está cansado. Não haviam feito nada. Hein? Tinham simplesmente se casado. E aí Deus diz, agora vocês vão aprender uma lição. Como casal, como seres humanos, vocês têm de aprender. Para ser felizes, primeiro descansem. Descansem comigo, descansem em mim. Eu fiz tudo, vocês podem agora desfrutar. Descansar em Deus, isso é muito importante. Essa é uma lição importantíssima na Bíblia. Isso não quer dizer que o ser humano não tem de trabalhar. O mandamento diz, 6 dias trabalharás. 6 dias trabalharás. Farás toda a tua obra. Mas você tem de aprender a descansar. Descansar. A Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faça-o segundo as tuas forças. Você tem de ser alguém que trabalhe, mas aprenda também a descansar. Viu um homem perito na sua obra, trabalhador, bem diante de reis, ele será levado. A Bíblia não apoia a indolência, a não fazer nada, a ser uma pessoa preguiçosa. Não, trabalhe, faça bem, faça o seu melhor. Você vai crescer na sua vida. Você será colocado diante de pessoas, diante de reis você irá. Aprenda, mas aprenda também a descansar. É curioso isto. Esta ideia fundamental. E não é simplesmente descansar, não fazer nada. É descansar com Deus. Porque o mandamento diz, lembra do dia de sábado para o santificar. A palavra santificar quer dizer, dedique-o a Deus. Pare de trabalhar, descanse. Mas descanse com Deus. Descanse em Deus. Interessante quando nós paramos para pensar nas lições que nos trazem este mandamento do descansar relacionado com o dia do sábado. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro que trata deste assunto, é um livro realmente maravilhoso. Okay? O seu autor é Abraham Heschel. Okay? O título dele é O Sábado. Aqui eu tenho uma versão em inglês, que foi original como foi escrito, mas ele existe também em português. Okay?
o sábado e o seu significado para o homem moderno. Okay? Este livro é extraordinário. Muito lindo. Ele impactou muito a nossa compreensão sobre o sábado, inclusive entre muitos autores adventistas. Heschel, na sua obra, ele observa o ensinamento bíblico, como que Deus criou todas as coisas, mas Deus deu autoridade do ser humano sobre o espaço. O ser humano tem autoridade sobre o espaço. Você, por exemplo, pode comprar uma propriedade. Isso é autoridade sobre o espaço. Você pode vendê-la. Ela é sua. Okay? O ser humano pode mudar o espaço. Se você tem ali um morro e você quer ficar plano, você bota ali tratores e tira o morro e deixa plano. Isso é autoridade sobre o espaço. Se você tem um lugar plano e quer fazer um morro, você traz terra e traz pedra e faz um morro. Autoridade sobre o espaço. O espaço é o domínio do ser humano. E Deus deu isso para ele. Diz, você vai governar sobre a terra, você vai ter autoridade, você vai exercer o seu poder sobre a terra. Isso foi dado ao ser humano. O ser humano, o seu domínio é o espaço. Mas o domínio específico e único da autoridade, reservada somente a Deus, ele tem autoridade sobre o espaço, ele é dono de tudo. O mundo pertence ao Senhor. Mas uma coisa Deus criou, sobre a qual nós não temos autoridade nenhuma. E isto é o tempo. Nós não temos autoridade sobre o tempo. Eu não posso controlar o tempo. Eu posso aproveitar bem o tempo, eu posso perder o tempo, mas eu não posso mudar o tempo. Eu não posso mudar o ciclo do tempo. O tempo passa e eu não tenho controle sobre o tempo. O único que tem autoridade sobre o tempo é Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele estabelece tempos. Ele marca as estações. Ele é o Senhor do tempo. E Heschel, observando este ensinamento bíblico, ele observa esta extraordinária verdade sobre o Deus e o tempo e sobre o primeiro santuário que Deus estabeleceu na história desta terra. Estabeleceu no tempo. É interessante isto. Porque quando você nota o santuário, a ideia de santuário, é um lugar onde você vai se encontrar com Deus. Onde você vai, ali no relacionamento, adorá-lo, mas também receber suas bênçãos. As bênçãos de Deus. Para isso serve um santuário. E ele falando, o ser humano, com seu controle sobre o espaço, ele estabelece santuários no espaço. Por exemplo, nós temos um santuário nacional aqui no Brasil. Qual que é o santuário nacional do Brasil? Conhecido. É a Aparecida do Norte. Não é? É chamado de Santuário Nacional. As pessoas fazem peregrinação, aqueles que são da religião católica, fazem peregrinação para ir para Aparecida, buscando o quê? A bênção. É isso que eles fazem. Eles vão lá buscar a bênção de Deus. Vão para Aparecida, ou da Virgem, não é? Vão para lá. Estabelecido um lugar no espaço. Por exemplo, para os muçulmanos, o principal santuário é Meca. E aí todo muçulmano tem de ir a Meca, pelo menos uma vez na vida, para receber a bênção. E assim o ser humano vai estabelecendo santuários no espaço. Sim? Mas o problema do santuário no espaço é que o santuário no espaço é reservado somente para alguns. Aqueles que podem ir até lá. Aqueles que não podem, ficam fora da bênção. Não é mesmo? Certo ou não? Mas ele, autor Heschel, nota que Deus, em vez de estabelecer o seu santuário no espaço, ele, desde a criação, estabeleceu o seu santuário no tempo. A palavra santuário vem da palavra santo. E diz, e Deus abençoou o dia sétimo e o santificou. O tornou santo. O tornou como um santuário. E a palavra que está no original da Bíblia é a mesma usada para o santuário. E Deus o abençoou e tornou santo.
Palavra kadosh. E diz, e quando Deus estabeleceu um santuário depois, a palavra é a mesma. Deus estabeleceu um santuário. Assim, o primeiro santuário de Deus é o santuário no templo. E por que isso é tão extraordinário assim? E ele começa a observar. É extraordinário porque em vez de você precisar, primeiramente, ir ao santuário, é o santuário que vem até você. A cada sexta-feira, na hora do pôr do sol, aquele que quiser receber essa comunhão com Deus, no santuário que Deus estabeleceu no templo, ele pode receber. Se você estiver aqui em Brasília, se você estiver lá em São Paulo, se você estiver na Amazônia, se você estiver no mais alta montanha dos Andes, se você estiver na África, se você estiver na Europa, se você estiver na Ásia, em qualquer lugar do mundo, o santuário de Deus vem até você. Basta você querer recebê-lo. É um lugar de momento de bênção e comunhão com Deus. Mas além disso, ele observa, além dessa característica extraordinária, um Deus que quer abarcar todo mundo, que quer envolver todo mundo, que quer dar oportunidade de bênção para todo mundo. Ele observa, devido à característica do sábado, como o santuário no templo, ligado às horas dos fusos horários, porque cada hora é diferente no lugar, se você esteja no mundo, não é? E no mundo hoje, espalhado por todo mundo, e sempre teve na humanidade, espalhado por todo mundo, gente que adorava a Deus neste santuário do templo. É curioso ver, ele diz, que o sábado vai avançando, hora após hora, avançando na rotação da terra, hora após hora, e sempre tem alguém começando a louvar a Deus para recebê-lo neste dia santo, nesse santuário do templo. Durante o dia, como nós estamos hoje, sempre tem alguém adorando a Deus. Ao terminar esse dia, tem sempre alguém adorando a Deus. E como isso avança, hora após hora, em volta de toda a terra, o sábado é o único dia da semana em que a terra reflete o céu, onde Deus é louvado 24 horas por dia. Se você olha de fora, Deus está sendo louvado 24 horas por dia. Como os anjos no céu louvam a Deus 24 horas por dia. E neste dia, de forma especial, a terra reflete o céu. Santuário no templo. Santuário universal, que é para todo mundo. Pobre, rico. Para onde você estiver, na montanha, no vale, na floresta, na cidade, no campo, santuário de Deus, diz para a bênção, e Ele abençoou e santificou. Aprender a descansar. Vem comigo, diz o Senhor, descansa comigo. Descansa em mim. Recebe a minha bênção. E saiba que eu sou o Senhor, que criou os céus e terra. Tenho poder sobre tudo. Todas as coisas estão nas minhas mãos. E tudo que nele há. Estou aqui para poder comungar com você e te abençoar. Por volta de 2007, eu estava ainda como professor, para onde estou voltando agora. Nós tínhamos ali uma classe de teologia dada em janeiro, que era a convalidação de diplomas, porque o Brasil não reconhecia diploma de teologia, eram cursos livres, não é? E aí o governo finalmente reconheceu como carreira universitária. Nós, lá no NASP, fomos reconhecidos oficialmente pelo MEC. E aí nós tínhamos um programa de convalidação de diplomas de teologia. E nesse programa nós tínhamos ali uns 70 pastores, né, fazendo sua convalidação de diploma. E entre esses pastores tinha uma mulher. O nome dela era Jeane. Jeane era pastora
da Igreja Batista de Mogi Guaçu. Perto ali de onde nós morávamos, cerca de 25 quilômetros. Jeane, ela era do norte do Brasil, tinha feito teologia no seminário maior em Belém do Pará, juntamente com seu esposo Levi, não é? E eles agora eram pastores da Igreja Batista de Mogi Guaçu. E Jeane e o esposo entraram nesse programa de convalidação, buscando ali melhorar seu status, seu diploma junto diante da sociedade, tendo um diploma reconhecido, fazendo as classes que nós oferecíamos. Não é? E ela veio lá. Não é? E estava a Jeane lá na classe. Eu dava a classe de hermenêutica, que é como interpretar a Bíblia. Não é? E ali estávamos discutindo várias coisas. E no momento, então, a Jeane pediu para sair. E muitas vezes a pessoa pede, porque precisamos ir ao banheiro e fazer alguma coisa, emergente, uma chamada chegou no celular, você precisa responder. Ela disse, professor, posso sair? Eu disse, pois não, Jeane, a sair. E ela foi. E nós continuamos ali conversando, classe de hermenêutica. Logo depois que a Jeane voltou, se sentou, nós, por acaso, sem ninguém, nada planejar, caiu na questão dessa teologia do santuário no templo. Essa ideia desse santuário que vem até nós, que nos atinge, que nos cerca, momento de adoração, de louvor, de bênção. Não é? E como, devido à própria natureza desse santuário no templo, não é? A terra, neste momento, por 24 horas, reflete de modo único o céu, onde Deus, o Criador, é louvado e exaltado. E naquele momento, a Jeane começou a chorar de maneira descontrolada. Muito forte. Falei assim, todo mundo olhando, o que está acontecendo aqui, não é? E a Jeane, então, ela depois pediu a palavra e ela deu esse seguinte testemunho. Falei assim, professor, você sabe, eu sou batista. Ela, na verdade, se tornou batista com 17 anos. Seu esposo, Levi, que também é pastor, já cresceu na Igreja Batista desde pequenininho. Eu estou aqui participando com vocês, neste seminário. As coisas têm me desafiado a mente. Não é? Eu, na hora que eu pedi para sair, eu pedi para sair para orar. Essa era a razão. Eu estava confusa, eu tinha vontade de ir embora, não é? Eu não sabia, sendo desafiada com algumas coisas que eu conhecia, acreditava, não é? Eu não sabia o que fazer, a vontade era de ir embora. Eu saí para orar e falei, Senhor Deus, me dá uma prova que o Senhor realmente quer que eu esteja aqui. E que aquilo que eu estou ouvindo aqui é realmente Tua palavra, porque é coerente, Senhor, mas não é o que eu conheço, não é o que eu prego, não é o que eu creio. Senhor, me dá uma prova. E Jeane, ela era muito envolvida num tema sobre adoração total a Deus, louvor a Deus. E quando ela entrou, e ela tinha muitas dúvidas sobre tudo a questão do sábado, porque lia na Bíblia, não entendia. Quando ela entrou e foi tratado entre ali os colegas pastores e a gente discutindo sobre isso e os detalhes dessa teologia, ela sentiu e diz, esta é a minha palavra, este é o caminho, você tem de andar por ele. Jeane e Levi tomaram a decisão. Vocês têm o testemunho deles no YouTube. No programa A Bíblia Fácil, do pastor Arilton, eles são entrevistados. Vocês podem entrar lá, Jeane e Levi, né? Bíblia Fácil, YouTube. Tem um lindo testemunho deles. Testemunho nada fácil, eles eram pastores. Tomaram decisão diante de uma igreja, falaram que outras verdades que eles tinham compreendido, aceitaram, mas a verdade da teologia deste descanso em Deus. E queridos irmãos, Deus é muito sério nisto. Nós às vezes não compreendemos a profundidade, a necessidade de aprender a descansar em Deus. Lembrando, não quer dizer que nós vamos parar de trabalhar, de jeito nenhum. 6 dias trabalharás. Faça com a sua mão tudo que tiver, mas aprender a descansar e não somente trabalhar e depender de nós mesmos. Isso é tão sério na Bíblia, tão sério, que Deus quis dar esta verdade repetidamente ao ser humano. Lá em Israel, havia o sábado do 7º dia. A pessoa tinha de descansar. Mas uma vez por mês, ele deveria parar de trabalhar também. Era o momento da lua nova. E tinha de celebrar isso como se fosse um sábado.
parando e descansando. Isso era cada vez por mês. Quer dizer, você tinha uma vez por semana, cada vez por mês, mais um dia. Fora disso, você tinha as festas anuais. Se você vai lá em Levíticos 23, você vai ver as festas anuais. Uma vez por ano havia a Páscoa. E a Páscoa era uma festa de, na verdade, 7 dias. 7 dias que a pessoa tinha de parar, não trabalhar. E as pessoas moravam longe de Jerusalém. Eles teriam de ir a Jerusalém. Eles tinham de viajar, de ida e de volta. Mas descontando as viagens, imagina bem, 7 dias. Então vamos contar aqui, fazer uma pequena conta aqui. Quantas vezes a pessoa teria de parar no ano para descansar? Além do sábado, vamos tirar o sábado. O sábado é uma vez por mês. Então aí, 4 vezes 12, são 48 dias no ano que tinha de parar. Vamos contar isso daí, isso já é o sábado. Uma vez por mês, lua nova, quanto que é? 12. 12 pelo menos, no mínimo. 12. Tinha anos que tinha 13 meses para poder corrigir o calendário judaico antigo. Mais 12. Pois bem, 12 dias por ano você tinha de parar, era o início do mês. Depois disso você tinha 7 meses da Páscoa. Quanto que isso faz? 12 mais 7? 19. Okay? Depois você tinha o Pentecostes. Pentecostes, mais um dia, 19, 20. Depois do Pentecostes você tinha a festa das trombetas, no 7º mês, 20 e 21. Okay? Depois da festa das trombetas você tinha o dia da expiação, que tinha de parar também, no 10º dia do 7º mês, 21, 22. Okay? Depois disso você tinha a festa dos tabernáculos, que você tinha de parar também, 8 dias na verdade. Então 22 mais 8, 30. 30 dias além do sábado, que no ano o israelita deveria parar e descansar. Assim, se você está tendo problema em tirar suas férias de 30 dias, com peso na consciência, falando, eu vou parar 30 dias? Como que eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. Não tenha problema de consciência. Deus quer que você pare mesmo. Que você descanse. Que você desfrute de tempo com a sua família, com seus amigos, porque isso faz bem. Muita gente hoje anda estressada, acabando com a vida, com a sua saúde, porque nunca param. Não desfrutam daquilo que é importante na vida. Deus enfia, para meu filho, você precisa parar, descansar. Mas não somente descansar, descanse com Deus, descanse em Deus. Mas se você for a Levíticos 25, Deus ainda quis impressionar muito mais ainda, com a verdade de descansar. Porque além de parar 48 dias no sábado e parar 30 dias entre as festas, você tem algo que nós não temos hoje. E provavelmente nunca teremos oportunidade. Mas ele quis ensinar isso para os israelitas. O que aparece lá no Levíticos 25? Conta 6 anos. E quando chegar o 7º ano, declare o 7º ano um ano sabático. Pare. Não plante. Não colha. Dedique este ano para a sua família. Dedique este ano para Deus. Dedique este ano para descansar. Já pensou se tivesse isso hoje? Que maravilha seria? 6 anos você trabalha. No 7º ano o que você faz? Descansa. E como é que eu vou viver, Senhor? Como eu vou viver se eu não trabalhar um ano inteiro? Deus diz lá em Levíticos 25, no 6º ano, eu vou dar uma bênção tal, que você vai ter com que viver no 7º ano, vai plantar somente no 8º, e quando você colher, depois do final do 8º, para o 9º, você vai ter de jogar fora a bênção que eu dei no 6º, para dar lugar para o novo. Aprenda a descansar em mim. Aprenda a descansar comigo. Cada 7º ano o israelita tinha de fazer isto. Mas isso não é tudo. Lá em Levíticos 25 diz o seguinte: você vai contar 7 anos sabáticos. 7 anos.
Quando chegar o 49º ano, o ano 49, que é um ano sabático, quando terminar este ano, toca as trombetas, porque no 50º ano, o ano 50, você vai descansar. Ele já havia descansado um ano todo, o ano anterior. Agora você vai fazer ano do jubileu, descanso total, pelo menos uma vez na vida, você vai descansar 2 anos em seguida. E este ano é ano de restauração de tudo. Acaba com as dívidas, acaba com o negócio, você perdeu a propriedade, volta para ela. Aprenda a descansar. Se é para trabalhar, trabalhe. Faça toda a sua obra. Mas a vida não constitui de trabalho. A vida constitui daquilo que é mais importante. Deus, família, amigos. Aprenda a descansar. Você quer ter uma vida plena e feliz? Aprenda a descansar. E eu gostaria de encerrar nesta manhã com uma lição de Jesus. Mateus capítulo 11, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Nós temos aqui palavras de Jesus que Mateus registrou. Um grande ensinamento de Jesus. Mateus, capítulo 11, verso 28. E assim disse Jesus: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim. Você está cansado, está oprimido, cheio de trabalhos, cheio de temores, cheio de problemas. Vinde a mim. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus quer dar descanso. Descanso para todos os nossos temores, os nossos problemas, os nossos desafios e lutas, as nossas preocupações. Jesus nos quer dar descanso. E o apóstolo Paulo, escrevendo sobre isto, no livro de Hebreus, no capítulo 4, é interessante como ele liga este pensamento de Jesus, essa verdade em Jesus, com a verdade do sábado. Descanso. É isso que Deus quer nos ensinar desde a primeira semana da criação. Você precisa achar descanso em Deus e descanso com Deus. O sábado é este símbolo. O ser humano não tinha feito nada e ele teve de descansar. Por quê? Porque é de graça, não é por méritos. Ele não teve de trabalhar para poder descansar. Deus trabalha e você descansa. Deus faz e você desfruta. Jesus fez tudo por nós e nós somos salvos sem méritos nenhum. É de graça. Sábado, cesse, pare, descanse. Aprenda a viver dependente de Deus. Esta é a teologia do sábado. E o livro de Hebreus diz o seguinte: este é o sábado que Deus quer nos ensinar. Esta é a verdade que o sábado quer nos ensinar. Nós não vivemos da obra que nós fazemos. Nós vivemos do cuidado terno e amoroso de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, como acerca do sábado do 7º dia, ele diz nesse capítulo 4, a lição é o seguinte, verso 7. Okay? Verso 7 ele diz assim: de novo ele determina um dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois da criação, quando veio a declarar: hoje, se ouvides a sua voz,
não endureçais o vosso coração. Portanto, diz o verso 9, resta um repouso, um descanso, um sábado para o povo de Deus. Qual é este sábado? Que todo sábado nos lembra? Aprender a descansar com Cristo Jesus, em Cristo Jesus e por meio de Cristo Jesus. Esta é a lição desde a criação. Esta é a lição hoje também. Quando que é isso importante? Paulo diz, hoje. Hoje você tem de aprender a descansar em Deus, com Deus e por meio de Deus. Este é o convite de Deus para você. Quer ser feliz? Quer ter vida plena? Quer aliviar toda essa carga que você leva na sua vida, os seus anseios, a sua ansiedade, sua preocupação? Deus tem descanso para você. Jesus dá o descanso. E é isso que Ele quer. Por isto, se você ouve hoje a sua voz, não endureça o seu coração, porque hoje Deus quer fazer este pacto de descanso com você. Queridos, nós chegamos ao final da nossa reflexão. Eu sei que muitos aqui já fizeram este pacto com Deus. E muitos aqui gostariam de renovar esta confiança e pacto com Deus. Gostaria de ver as mãos. Gostaria de ver as mãos. Que Deus abençoe você. Talvez entre nós aqui, eu que sei e vi, nós temos alguns amigos. E nós gostaríamos de orar por você. Orar por você nas suas decisões junto com Deus. E é por isso que você tem aí uma carta de uma decisão. Diz assim, minha decisão. São duas cartas. Uma diz assim, eu aceito a Jesus e quero segui-lo fielmente. Se essa é a sua decisão na sua vida, marque o X aí. Eu aceito. Aceito a Jesus, Ele é o meu descanso. Eu quero deixar nas mãos deles as minhas cargas. Marque o X. Sim? Marque o X. Né? Entre as opções ali aparece também, puxa pastor, eu não conheço direito isso, eu gostaria de conhecer mais. Eu gostaria de conhecer mais. Diz ali, eu gostaria de estudar a Bíblia e conhecer mais acerca disso. Se é isso que você quer, marque o X. Marque o X. Marque lá, quero conhecer mais. Você está necessitando de oração, está enfrentando dificuldades, e está ali marcado umas opções. Quero que ore por mim. Marque o X ali. Nós iremos orar por você. Mas você no outro cartão diz assim, eu quero ser fiel a Deus até o fim. Se essa é a vontade do seu coração, marque o X. Marque o seu X. Entre as opções desse outro cartão está assim, eu gostaria de ter esse descanso de Deus no sábado. Às vezes pode ser a primeira vez que eu ouvi falar disto, mas eu queria saber desse descanso. Quero aprender a descansar em Deus, deixar com Ele os meus temores, os meus problemas, ter o descanso que Cristo Jesus pode dar. Se é a sua vontade, marque o X. Outros às vezes já estão estudando a Bíblia, já estão se preparando e quer tomar a decisão final. Eu gostaria de ser batizado o mais rápido possível. Se é a sua vontade, marque o X. Queridos, o apóstolo Paulo falou, hoje, se ouvirdes a sua voz, o que o ser humano não deveria fazer? Endurecer o coração, mas responder à graça de Deus. Se esse é o seu desejo, marque, complete o seu nome, seu endereço, aí tem nome, endereço, e-mail, telefone, não é? E nós gostaríamos de orar por você. Nessas orações eu gostaria de receber esses cartões de volta, para poder orar por eles, orar por vocês. E aqueles que pediram algum contato, algum estudo bíblico, nós iremos contactá-lo. Assim como vamos saber se não recebemos o cartão de volta, não é mesmo? Eu gostaria de convidar você que preencheu, que você pudesse trazer o cartão. E não somente trazer, mas ficasse aqui comigo, para que nós fizéssemos uma oração especial por você, para que Deus possa abençoá-lo. Para que Deus possa abençoá-la. Este é o momento que eu gostaria realmente, vocês são os nossos convidados especiais.
Vocês nos alegraram neste sábado com a presença aqui na igreja. E nós gostaríamos de orar especialmente por você.